Meu filho de 13 anos, isso mesmo, 13 anos, chegou em casa falando que ia ser pai. E vocês acham que tá ruim por aí? Ele ia ser pai de uma criança, né? E a mulher com quem ele tinha feito esse filho tinha 42 anos. E a gente morava em uma cidade muito pequena. Sabe aquela cidade que não tem nada? Era a minha cidade. E era assim, as crianças brincavam, sabe? Como nos antigos tempos, brincavam de queimada na rua, jogavam bola. Mal celular tinha, só as famílias com muito poder aquisitivo que proporcionavam um celular para o filho. E eu e meu marido trabalhava, e como não tinha histórico de violência, de nada do tipo, eu deixava ele ser uma criança feliz, livre, liberta, brincar com os amigos, como eram todos ali da região. E um sábado eu tava em casa e a característica física do meu filho, ele era bem alto, assim, para 13 anos, encorpado, assim, não parecia que ele tinha 13 anos. O corpo era de muito mais de 13 anos. Só que a mentalidade, se você parasse para conversar com ele, era claro que era uma mentalidade de criança, da idade dele. Adolescente, né? E nesse sábado, como qualquer outro, eu tava em casa e meu filho saiu pra rua. Era normal. Meu filho de 13 anos chegou em casa dizendo que ia ser pai, parte 2. E ali, naquele sábado, eu tava em casa, ele disse que ia sair e tal, com os amigos. E como aquilo era muito comum pra mim, eu falei, vai com Deus, meu filho. Quando, passado um tempo, do nada, meu filho chega em casa, chorando, assim, chorando de soluçar. E eu perguntei pra ele, filho, o que aconteceu? Você caiu? Alguém brigou com você? O que tá acontecendo? Fiquei desesperada como mãe. Quando, de repente, ele me fala, mãe, eu não sabia que isso ia ter essa consequência. Aí eu já comecei a ficar nervosa. Aí eu falei, que consequência? Do que você tá falando? Aí ele, chorando muito, falou que ele tinha engravidado uma mulher. Gente, meu filho de 13 anos já tinha. E quando ele me contou, eu confesso que eu achei que era uma brincadeira de muito mau gosto, né? Eu falei assim, para de falar isso, com isso não se brinca e tal. Tava chorando muito e ele não parava de chorar por nada. Ele falava, mãe, não é brincadeira. E nessa hora o pai dele não estava em casa. Aí quando ele falou que engravidou uma mulher, eu imaginei, engravidou uma menina, né? Não passou pela minha cabeça que a mulher tinha 42 anos. Daí eu comecei a fazer várias perguntas pra ele, como que ele descobriu, porque eu imaginava que uma menina de 13, 14 anos não saberia nem como descobrir uma gravidez. E aí que ele jogou a bomba e falou, mãe, ela tem 42 anos. Meu filho de 13 anos engravidou uma mulher de 42 anos, parte 2. E aí a gente sentado ali conversando, ele jogou a bomba e ele falou, mãe, ela tem 42 anos. Porque eu tava achando que ele tava grávida de uma menininha da idade dele. Aí ele me contou que essa mulher um dia pediu uma informação pra ele e desde então eles começaram a conversar e sempre que ele passava de volta, né, da escola, ela sempre estava lá. Eu perguntei o nome dela e essa era uma mulher que tinha se mudado recentemente para a cidade onde a gente morava. Ele me falou que começou a ficar com ela, que ele já era um cara maduro e que ela era muito linda. E realmente, gente, ela era. Eu comecei a entrar em desespero, falei pra ele ir pro quarto dele que eu ia esperar o pai dele chegar. Porque eu não tava conseguindo processar toda aquela informação sozinha. O pai dele chegou e eu contei assim, chorando de soluçar, aos prantos. E o pai dele ficou tão chocado quanto eu. Foi quando eu deixei meu filho em casa e fui eu e o pai dele bater na casa dessa mulher, tipo, pra conversar com ela. E quando ela veio abrir, eu falei assim, eu já sei que você está grávida e o pai é o meu filho. Ela, com a cara deslavada, chamou a gente pra entrar. Meu filho de 13 anos engravidou uma mulher de 42 anos. Parte 4 e final. E daí, quando fomos até a casa dela, ela chamou a gente pra entrar com a maior cara deslavada do mundo. A mulher, quando a gente entrou, né, ela disse que já esperava a nossa visita. E era uma casa muito bonita, super limpinha.
Aí ela disse que já sabia o motivo que a gente estava ali, que era porque ela estava grávida e que ela se relacionou com meu filho, que eles foram conversando e foi sem querer. E quando ela foi perceber, os dois estavam experimentando coisas novas e, segundo ela, com o consentimento dele e com o consentimento dela. Então os dois queriam. Na hora eu fiquei muito nervosa, comecei a chamar ela de pedófila. Porque meu filho tinha só 13 anos, ela tinha 42. E ela teve a cara de pau de falar que eu só tava espantada daquele jeito porque era o contrário, porque a mulher era mais velha. Que quando o homem é mais velho, é visto pela sociedade como normal. Ela disse que ela estava com 42 anos, então que ela estava muito velha para engravidar, e ela viu na inocência do meu filho uma oportunidade para engravidar, e que se meu filho quisesse, ele podia não se assumir como pai da criança. Que ela realmente só queria a criança e que não precisava de ajuda de ninguém, que era realmente o sonho dela ser mãe. Começou a perder a linha e eu decidi ir embora para não ficar pior. E quando eu cheguei em casa, meu filho estava chorando muito, dizendo que amava. No dia seguinte, ele foi atrás dela para eles continuarem tendo, aquelas experiências, e ela disse para ele que agora ele não servia mais, porque ela já tinha conseguido o que ela queria dele. É que o meu filho foi ficando muito debilitado, muito depressivo, e eu, junto com meu marido, tomamos a decisão de mudar de cidade, para ele não ter mais contato com ela e, enfim. Eu acho que muita gente me julgou por essa decisão na época, mas eu achei que foi a melhor decisão que eu poderia tomar. E vocês, o que vocês fariam se fosse com o filho de vocês?